Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo, um relato pessoal meu com o Espírito Santo, uma verdade que ele me revelou para a minha vida e eu quero dividir isso com vocês. Bom, como começou? Tudo começou há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a me aproximar mais de Deus e comecei a ler muito a Bíblia, que eu gosto muito de ler. E agora o livro que eu mais leio é a Bíblia, que eu amo ler. E agora, mais ainda, a Bíblia. E o Espírito Santo começou a me guiar no que é certo, no que é errado. Começou a mostrar para mim a verdade, o caminho que eu, como filha de Deus, devo seguir. E a última coisa que ele abriu os meus olhos foi um pecado da idolatria, que eu não sabia que era um pecado. E como que ele me mostrou isso? Eu fiz uma oração pedindo para Deus revelar os meus pecados que eu não estava conseguindo ver, enxergar, para que eu pudesse me arrepender, pedir perdão e mudar. E fazendo essa oração, eu comecei a buscar, comecei a meditar na lei de Deus, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E apareceu um vídeo do Rodrigo Silva. E nesse vídeo ele falou assim, mais ou menos foi assim que foi o vídeo que eu vi. Ele falando que a gente não consegue tirar tudo que é de origem pagã da nossa vida. Para quem não sabe, paganismo são pessoas que adoram outros deuses, culto a outros deuses, que é a idolatria. E os pagãos são pessoas que adoram outros deuses, não o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ele falando que a nossa cultura tem muito paganismo, como por exemplo a festa de aniversário, que é de origem pagã, Natal e Ano Novo, que é de origem pagã, que a troca das horas do dia para o outro, que na Bíblia é do pôr do sol ao pôr do sol, o paganismo, os pagãos, eles trocaram para meia-noite. Então, tem muitas coisas na nossa cultura que são de origem pagã, que a gente não consegue tirar tudo. E aquilo abriu os meus olhos, porque eu comecei a refletir que nos últimos anos, quando eu comecei mesmo a me aproximar de Deus, a querer servir Ele verdadeiramente, que eu ficava muito, muito triste, angustiada, aflita, um aperto no coração quando dava perto do meu aniversário. E eu ficava muito mal. E final do ano, a mesma coisa, Natal, Ano Novo, eu ficava muito, muito mal, muito triste. E é uma angústia fora do comum, não é uma tristeza normal. E eu até uma vez falei pra minha irmã que dava final de ano, eu tinha uma tristeza que não era normal. Só que era a mesma tristeza do meu aniversário. Só que antes, quando eu estava afastada de Deus, para mim era indiferente essas datas. Não é que eu amava, mas também não sentia nada. Para mim era como um dia normal, era indiferente. E quando eu vi esse vídeo, abriu os meus olhos, porque foi aí que eu vi que isso era de origem pagã e que era um pecado. E não é falando mal do pastor Rodrigo Silva, porque se não fosse esse vídeo, eu não teria descoberto, não teria visto que aquilo era de origem pagã, porque eu não ia pesquisar na internet a fundo para descobrir que essas datas são de origem pagã e que é idolatria e que Deus não divide a nossa adoração. Deus, um pecado que a gente vê na Bíblia, que Deus abomina, é a idolatria. E foi aí que eu fui pesquisar, eu coloquei na internet, estou até com um celular aqui para mostrar para vocês. Só você pesquisar no Google ou no ChatGPT, aniversário e sua origem. As celebrações de aniversários têm origens antigas, com relatos que as primeiras festividades foram para Faraó e deuses do antigo Egito. Mais tarde se espalharam para outras culturas, como a grega e romana, como propósito inicial de proteger os aniversariantes de maus espíritos.
Então era uma celebração para a proteção dos outros deuses contra os maus espíritos. E aí tudo, se você for pesquisar, tudo tem o ritual, o bolo tem um significado, a vela tem um significado, o presente tem um significado. Então tudo tem um ritual mesmo, que é paganismo. E Deus odeia a idolatria. E foi aí que eu fui abrir os meus olhos, que eu lembrei da oração que eu fiz, lembrei por que eu ficava muito mal nessas datas, nessas festas, que me fazia ficar muito, muito deprimida, uma tristeza assim, parece estar esmagando o coração dentro da gente. E se eu fosse olhar, eu ia falar, não tô fazendo nada demais, tô fazendo nada de errado para eu estar assim. Só que a lei de Deus, antes mesmo dela ser escrita em pedras, ela já é escrita no coração. Então, quando a gente fica mal, quando a gente fica com essa tristeza no espírito, é porque a gente está quebrando um dos 10 mandamentos de Deus, da lei de Deus. Então, e eu comecei a perceber, era a mesma tristeza, a mesma aflição de quando eu ia para um barzinho com as amigas e bebia todas, ria, brincava, que para o mundo não tem nada de errado, estava só me divertindo. Mas no outro dia, aquela mesma tristeza, aquele mesmo aperto no coração, aquela mesma angústia, que eu até parei de beber, porque na época eu falava que eu tinha uma ressaca, entre aspas, fora do normal, que eu ficava bem depressiva no outro dia. Era a mesma tristeza quando eu não guardava o sábado e dia de sábado eu ia para academia, eu trabalhava, eu falava, nossa, eu fico muito mal. Dia de sábado eu não fico bem. Era a mesma tristeza, a mesma angústia, o mesmo aperto no peito. A mesma tristeza quando eu andava em comunhão desigual, quando eu me envolvia com pessoas que Deus não aprova, Deus não aceita a união entre os filhos de Deus e os filhos que não servem a Ele. Então era a mesma tristeza quando estava conhecendo alguém que não era vontade de Deus, aquela mesma angústia, aquele mesmo aperto. A mesma tristeza quando eu tinha amizades que nada de errado socialmente com essas pessoas, são pessoas bem vistas pela sociedade, só que é a mesma tristeza. Então comecei a perceber que essa angústia, essa tristeza, esse aperto no peito, era sempre quando eu estava transgredindo um mandamento da lei de Deus, porque a vontade de Deus para nossa vida é que a gente seja santo, como Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Então sempre que a gente está transgredindo o mandamento, vem essa aflição, essa tristeza, essa angústia, para que a gente se arrependa. Só que nessa de aniversário, Natal, Ano Novo, eu não conseguia entender. Eu pensava, o que tem de errado comigo? Até alguém tinha me falado, Yara, isso deve ser trauma de infância, de alguma data que você teve. Só que eu parei para analisar. Essa tristeza ela começou de uns tempos para cá e foi justamente quando eu comecei a me aproximar de Deus. Antes essas datas eram diferentes para mim. E eu falei, não tenho nenhum trauma, porque eu lembro que antes para mim era tanto faz. Então quando eu comecei a me aproximar de Deus, Deus começou a me transformar de dentro para fora mesmo, renovar a minha mente. E essa foi a última coisa, mais uma coisa, né, que acredito que Deus vai me revelar muito mais coisas, porque a gente precisa estar sempre em constante mudança mesmo, em servir a Deus verdadeiramente. Então, esse foi mais uma das revelações que o Espírito Santo me mostrou. E quando eu descobri, meu coração teve uma paz, uma alegria tão grande, porque agora, a partir de agora, eu não vou ter mais essa tristeza, essa aflição, esse sentimento ruim dentro de mim. E agora meu coração está em paz com essa decisão de não comemorar mais essas datas e também não participar dessas festas, comemoração, aniversário de outras pessoas também. Por mais que todo mundo faz, não é porque todo mundo faz que agora deixou de ser pecado. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a gente tem sim que
buscar a santidade. E como o Provérbios fala, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Para Deus transformar a nossa vida, para Deus nos usar no reino, a gente tem que se purificar. E claro que essa purificação não vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que nos purifica. E Ele vai nos caminhando à verdade. Então, esse é o meu relato de hoje. Eu peço para que você coloque à prova, você que acredita ter o Espírito Santo, ore, peça a Deus direcionamento, leia na palavra de Deus, procure descobrir se isso realmente vem de Deus, não colocar à prova a Deus, claro que não, colocar à prova se esse ensinamento vem de Deus. Na Bíblia, a gente não vê nem Jesus, nem os discípulos comemorando aniversários, nem no Antigo Testamento também. Tem duas datas comemorativas de aniversário na Bíblia, que foi Faraó, que comemorou o aniversário dele e terminou em tragédia. No Novo Testamento também teve uma comemoração de aniversário, que o rei Herodes comemorou, e teve a morte de João Batista. Então, todas as duas vezes que foram comemorados aniversários foram por pessoas que não eram tementes a Deus e terminou em tragédia. Você não vê os filhos de Deus na Bíblia comemorando aniversário, Natal, Ano Novo, por mais que foi gourmetizada essas datas para parecer que eram boas, na verdade elas são idolatria. E a prova é que o Espírito Santo nos guia, vai mostrando pra gente que não é da vontade dele. E você que é guiado pelo Espírito Santo, você pode perceber que alguns pecados têm um arrependimento que se fala, pequei. Mas tem uns pecados que dão uma aflição, uma sensação de parece que está sendo esmagado por dentro mesmo. Que é os pecados que Deus abomina. E o pecado da idolatria a gente vê na Bíblia que é um pecado que Deus detesta mesmo, que Ele não tolera. Nenhum pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Só que o pecado da idolatria, alguns outros pecados, Deus ele detesta, como orgulho também. O orgulho quebra também o primeiro mandamento, como Deus odeia todos os orgulhosos. Então, peça a Deus discernimento sobre esse assunto. Peça para Ele, como Davi orava, ser bondoso para comigo, Senhor, e me revele as maravilhas da Tua lei. Então, faça essa oração, medita na lei do Senhor, para que nós, através do Espírito Santo, possamos ser santos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, esse é o meu testemunho de hoje. Estou muito feliz e em paz, porque o meu aniversário está chegando. Então, nessa data, eu vou ficar em paz, não vou ficar angustiada, porque agora eu estou fazendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu falo que a paz de Deus, ela é o sim. E essa angústia, essa aflição, esse aperto, esse esmagamento no peito, que parece que a gente, meu Deus, eu vou morrer, é quando a gente está quebrando um dos mandamentos de Deus. Então, ora, pede para Deus orientação sobre esse assunto e talvez esse vídeo até uma resposta da sua oração. Porque como ele me revelou isso, ele também me mandou eu gravar esse vídeo aqui hoje para vocês. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite. Curte, comenta e fala para mim o que você achou